Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, os israelitas. Mas Deus proibiu Balaão de fazer isso. E ao invés de amaldiçoar, Deus fez Balaão abençoar o povo. Números 22, 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Verso 20. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Depois de 2 tentativas, Deus permite que Balaão vá com os homens de Balaque. Mas a palavra diz que, quando Balaão seguiu seu caminho, o anjo do Senhor se colocou com uma espada para matá-lo. Mas a mula de Balaão impediu isso de acontecer. E no verso 32, o anjo fala para Balaão: eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. E aí Balaão se mostra muito preocupado. Quer que eu volte então? Eu desisto de ir e volto? E aí no verso 35 o anjo fala: vá com os homens, mas fala apenas o que eu disser a você. Então Balaão vai, prossegue o seu caminho, chega até Balaque e diz a Balaque que falará apenas o que Deus mandar ele falar. E assim, frustrando os planos de Balaque, Balaão abençoa o povo de Israel por 3 vezes, com profecias tremendas, poderosas e para um futuro muito distante da época deles, como a vinda de Jesus, por exemplo. Como, por exemplo, no capítulo 24 de Números, verso 9, ele diz: sejam abençoados os que o abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Verso 17. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Ele estava falando aqui, profetizando sobre a vinda de Jesus. E assim, Balaão foi tremendamente usado por Deus. E enquanto falou somente o que Deus colocou em sua boca, o que Deus mandou ele falar, ele estava seguro e debaixo da proteção de Deus. Mas ele decidiu agir por si mesmo, ignorando os 2 avisos de Deus. E ensinou a Balaque como fazer os israelitas perderem a proteção de Deus. Como vemos em Apocalipse capítulo 2, 14. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Essa história de Balaão nos traz muito ensinamento, por no mínimo 3 pontos de vista. O primeiro, Balaão. Quando olhamos para ele, nós entendemos que ser usado não significa ser aprovado. Poucas pessoas na Bíblia profetizaram tão poderosamente e tão claramente quanto Balaão. Tanto que ele foi advertido 2 vezes para tomar cuidado com o que saía da sua boca e para falar somente aquilo que Deus mandasse. E no final de tudo, ele acabou ensinando os inimigos do povo de Deus como fazer aquele povo perder a proteção de Deus, para que então ele pudesse derrotá-los. Aqui nós podemos perceber como o inimigo age na nossa vida, como ele lança setas malignas, tentações diariamente para tentar nos fazer perder a proteção de Deus. E para que ele consiga nos atingir, ele precisa fazer com que a gente perca essa proteção. Então Balaão ensinou Balaque como fazer o povo perder a proteção de Deus. E como consequência disso, ele foi morto à espada pelos israelitas. A gente vê isso em Josué 13, 22, que diz assim: além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação. O que nos faz ter a aprovação de Deus é a obediência a ele. E nós só o obedecemos se nós tivermos o temor do Senhor e o amor a ele. Porque o amor a ele faz com que a gente ame tudo que ele ama e odeie tudo que ele odeia. Balaão representa aqui o povo que tem o conhecimento da palavra de Deus, que muitas vezes é usado por Deus. Por isso que naquele dia muitos dirão ao Senhor: Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome. E o Senhor vai dizer: nunca os conheci. Os israelitas é comparado o povo de Deus hoje. O quanto devemos ser obedientes a Deus e tirar os nossos pés de todo o caminho mau. Como devemos tomar cuidado para não amar aquilo que o mundo ama e vigiar, porque o inimigo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E Balaque é o nosso inimigo. O quanto que o inimigo das nossas almas deseja a nossa destruição, o quanto ele nos odeia. A astúcia de Satanás, que corrompe alguns dos servos de Deus para atacar o próprio povo de Deus. Não nos enganemos, as más companhias corrompem os bons costumes. Em Provérbios 13, verso 1 diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. No verso 3 diz assim: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.